Bom dia, que a graça e a paz estejam com todas as irmãs e com todos os irmãos. Estaremos hoje iniciando a lição de segunda-feira, que se encontra na página 21 e tem como título Paulo e Timóteo. Pergunta A. Em seguida, para onde Paulo foi? Quem anteriormente havia sido inspirado pela fé demonstrada pelo apóstolo em Listra? Em Atos capítulo 15, versículo 40 e 41, nos diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Em Atos capítulo 16, versículo 1 e 2, nos diz: E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, em seguida, para onde Paulo foi, eles foram para Derbe e Listra. E quem anteriormente havia sido inspirado pela fé demonstrada pelo apóstolo em Listra, é maravilhoso nós vermos o exemplo de Paulo como cristão, como fiel. Aqui na nota nos diz que entre os que haviam sido convertidos em Listra e que foram testemunhas oculares do sofrimento de Paulo, estava aquele que mais tarde se tornaria um proeminente obreiro de Cristo e que compartilharia com o apóstolo as provações e alegrias de um serviço pioneiro em campos difíceis. Era um jovem chamado Timóteo. E Timóteo, ao ver o sofrimento de Paulo e achar que ele estava, aqui na nota nos diz, que eles se posicionaram ao lado do corpo aparentemente sem vida e o viram levantar. Eles viram Paulo levantar, ferido e coberto de sangue, mas com louvores nos lábios, por lhe ter permitido sofrer por amor de Cristo. Que lição maravilhosa! Que nós também, quando passarmos por essas, quando chegar a perseguição, que nós possamos fazer como Paulo, que nós possamos ter louvores nos lábios, mesmo sofrendo. Sabemos que nós temos aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós. Nós temos ele ao nosso lado, a todo momento, em todo sofrimento. E pergunta B. Qual foi o plano de Paulo e quais foram os resultados? Em Atos capítulo 16, do versículo 3 ao 5, nos diz: Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Aqui na nota nos diz que Paulo amava Timóteo porque Timóteo amava a Deus. É lindo ver isso. O conhecimento inteligente que tinha de piedade prática e da verdade lhe deu distinção e influência. E a nota nos diz também que a graça de Cristo foi que fez os apóstolos se tornarem o que eram. Foi a devoção sincera e a oração humilde e fervorosa que os levou a uma comunhão íntima com Ele. Sentaram-se com eles nos lugares celestiais e perceberam a grandeza da dívida que tinham para com Ele. Por meio de oração fervorosa e constante alcançaram a investidura do Espírito Santo e em seguida partiram com o fardo da salvação de almas, cheios de zelo para espalhar os triunfos da cruz. É maravilhoso nós vermos o que a graça de Cristo fez, como a graça de Cristo fez os apóstolos se tornarem o que eram, E o plano de Paulo, ele levou, o Timóteo com ele, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Esse foi o plano dele. E aqui o final que eu li primeiro, o final da nota, sobre a graça de Cristo, assim como a graça de Cristo fez com que os apóstolos se tornaram o que eram, nós também podemos nos tornar como os apóstolos pela graça de Cristo. Só precisamos orar fervorosamente para que o derramamento do Espírito Santo caia sobre nós. Amanhã estaremos estudando a lição de terça-feira, permitindo Deus. Conto com a presença de todos vocês. Até amanhã.